ter uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, a Laodiceia, ela foi totalmente devastada por um terremoto. E a cidade era tão rica, mas tão rica, que ela não precisou usar um centavo do império para ser reconstruída. Ela foi reconstruída com recursos próprios. Então dinheiro não era o que faltava, não tinha problema de dinheiro naquela cidade. Um outro detalhe interessante a respeito da cidade é que ali era um local, era um centro, uma indústria de tecidos. E os tecidos que eram produzidos em Laodiceia eram exportados para os maiores centros do mundo. Era um tecido muito especial, caríssimo, que era produzido em Laodiceia, que só em Laodiceia era produzido esse tipo de tecido. Veja que a igreja tinha motivos aos seus olhos de ser orgulhosa, de achar que não precisava de nada. Um outro detalhe interessante é que, em terceiro lugar, ela era um centro médico de grande importância. Para você ter uma ideia, ali havia escolas de medicina, e ali eles produziam um pó que dele era feito colírio, e que era vendido também para o mundo inteiro. E a cidade se orgulhava de saber, de deter esse poder medicinal para a cura das pessoas. Em quarto lugar, era uma cidade que tinha águas termais. A cidade de Laodiceia, ela ficava numa região que de um lado estava Herápolis e do outro lado estava Colosso. Em Colossos, as águas, elas eram quentes, e em Herápolis as águas eram frias. O que acontecia? Quando as águas iam descendo, elas se juntavam, e agora água fria com água quente tornava-se morna, e era o que era produzido, vazava nos muros de Laodiceia, água morna. Só tem um problema, que as águas frias eram terapêuticas, as águas quentes também, mas as águas mornas não serviam para nada. E aí o Senhor vai usar esses aspectos geográficos para então tirar algumas lições, ou dar algumas lições para a época e para nós nos nossos dias. Eu gostaria de convidar você a não ficar preso à sua mente apenas lá em Laodiceia, de alguns milhares de anos atrás, mas você trazer essa ideia para hoje, para a sua vida, para que nós possamos então tirar lições, para que a nossa vida seja melhor aproveitada em relação à comunhão com o Senhor. E Cristo, que anda em meio aos candeeiros, que está em meio à igreja, ele chega à seguinte conclusão. Ele chega à seguinte conclusão. Primeiro, ele percebe que a igreja havia perdido o seu vigor. A igreja já não era mais a igreja que era outrora. Um outro detalhe que Cristo percebe é que a igreja havia perdido os seus valores. A igreja tinha se preocupado com outras coisas e tinha perdido os seus valores. Em terceiro lugar, a igreja já tinha perdido a sua visão. E em quarto lugar, as vestimentas daquela igreja já não eram mais vestimentas como o Senhor gostaria que fosse. Então, Jesus ele dá um diagnóstico, ele chega a uma conclusão de que essa igreja estava com sérios problemas. Com sérios problemas. Ela estava vivendo uma vida muito ruim. Mas vamos analisar cada ponto desse aqui com um pouco mais de detalhe. Primeiro ponto, então, Jesus identificou a falta de fervor na igreja. A igreja de Laodiceia estava vivendo uma vida fria, morna na verdade, não fria. Na visão cristã, existem pelo menos três temperaturas. Temperatura número 1 é aquela temperatura do coração que arde. Você se lembra lá em Lucas 24, quando Jesus vai andando com os discípulos, começa a conversar com eles no caminho de Emaús? Você vai ver que eles vão dizer assim: enquanto ele falava, o nosso coração ardia. E aí eu pergunto: enquanto você ouve a palavra de Deus, o teu coração ainda arde? Você ainda sente algo diferente quando a palavra de Deus ela é aberta? Ou para você não passa demais a leitura de um livro? E um segundo estágio da nossa vida cristã, da temperatura da vida cristã, é um coração frio. Mateus ele nos alerta com relação a isso, e ele diz: olha, no final, por acaso encontrará amor na terra, o amor de muitos irão esfriar. E uma terceira temperatura é a que está aqui em Apocalipse 3, que é a temperatura morna. Para mim tanto faz, eu estou muito tranquilo.
E você já percebeu que quando você vai tomar banho em uma água morna, você se acomoda? Se ela está muito fria, você dá um jeito de sair logo. Se ela está muito quente, você corre também. Mas se ela está morna, você se acomoda. Será que essa não é a situação que nós estamos vivendo hoje? Acomodados, porque estamos vivendo uma mornidão. Interessante que naquela igreja você não via falar, e Jesus não fala na carta, de imoralidades sexuais. Você não vê falar de escândalo teológico, não, nada disso. Mas sabe o que aquela igreja tinha? Uma frieza, uma mornidão espiritual tremenda. Lá não via falar de que tinha as famílias se separando, não tinha escândalo na igreja. Apenas não havia fervor espiritual. E por isso o Senhor disse, olha, estou a ponto de vomitar. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. A igreja estava simplesmente acomodada. O segundo ponto é que Jesus identificou daquela igreja. Ele identificou que um crente morno é pior do que o incrédulo. Um crente apático, ele faz muito mais estrago na vida das pessoas do que uma pessoa incrédula. Porque o incrédulo, você já sabe que ele é incrédulo. Mas o crente, mais ou menos, ele finge ser o que ele não é. Ou ele passa uma imagem distorcida do cristianismo. Por ser frio. Ou, na verdade, por ser morno, né? Alguém disse, escrevendo um livro, ele diz o seguinte, que aqui há um contraste entre as águas quentes e as águas frias. Como eu disse, as águas quentes eram terapêuticas, as frias também, mas a água morna não servia para nada. E em outras palavras, sabe o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia? Ela não estava servindo para nada. Interessante que Laodiceia não servia de refrigério para o cansado, espiritualmente falando, e nem servia de cura para aqueles que precisavam ter cura. Porque ela não era quente e não era fria. Não estava cumprindo o seu papel. Apenas era uma igreja. Apenas era um lugar de ajuntamento de pessoas. Não estava cumprindo o seu papel. Mas em terceiro lugar, Jesus identifica uma outra coisa. Ele identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Sabe por quê? Eles argumentavam de que eles eram ricos e não precisavam de nada. De nada. E vou dizer para você, o auto-engano é uma grande tragédia. Laodiceia considerava-se rica, mas era pobre. Muitos no dia do juízo vão dizer para o Senhor o seguinte, Senhor, nós não curamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, e o Senhor vai dizer o que para eles? Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, lá no verso 23 o Senhor vai dizer assim, afastai-vos de mim, porque eu não os conheço. Sabe o que esse texto está dizendo? Muitas são as pessoas que hoje estão pensando que estão vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor e estão totalmente equivocados. Você que está nos acompanhando, e eu não sei qual o momento que você vai estar nos acompanhando esta mensagem, que tipo de vida você tem levado com o Senhor? Será que você tem olhado para você e tem tido um diagnóstico da seguinte maneira, eu estou muito bem, eu vou bem, obrigado? Corremos o risco disso. Mas, existe uma outra coisa aqui que é interessante. A congregação de Laodiceia fervilhava de crentes. Tinha muita gente, mas todos esses eram presunçosos, achando que estavam muito bem. Eles diziam, eu estou rico e não sinto falta de nada. Queridos, mas Cristo então olha para eles e diz o seguinte, coitados, vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês são mendigos. Vocês estão nus. Isso não é qualquer pessoa que está dizendo. O próprio Cristo olha para aquela igreja e diz, vocês são cegos. Vocês são mendigos. Vocês são nus. Mendigos apesar de seus bancos. Apesar dos seus milionários na cidade, eram mendigos. Eram cegos apesar dos pós-frígidos que eles faziam o colírio. Eram nus apesar das suas fábricas de tecidos caríssimas. São mendigos porque não podem
Com dinheiro não podem comprar o perdão do Senhor. Não podem comprar. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante do Senhor. E aqui eu não estou falando de roupa, aqui é vestimenta da graça do Senhor. João aqui não está falando de roupa que nós usamos normalmente. Não está dizendo se a roupa é mais bonita, menos bonita, se é mais cara, menos cara. Não é disso que ele está falando. O Senhor só está usando aqui uma ilustração, porque eles tinham fábricas de tecidos para usar essa ilustração para a prática de vida cristã deles. Queridos, são cegos, sabe por quê? Porque não conseguem enxergar a pobreza espiritual que eles estavam vivendo. E eu vou dizer para vocês, quanto mais longe nós estamos de Cristo, ou o contrário, quanto menos você vê os seus defeitos, ei, olhe para cá, cuidado, cuidado. Porque quanto menos você vê os seus defeitos, mais longe você está de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele estava dizendo? Ele estava tão próximo de Cristo, que ele olhava e disse, eu sou um miserável pecador. Eu não sei quantos aqui já trabalharam aí na construção civil, quando você vai pintar uma parede, que você está lixando a parede, e você pega uma lâmpada, quanto mais você aproxima a lâmpada, mais você vê os risquinhos que tem na parede. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vê os risquinhos que tem na tua vida, eu vejo os risquinhos que tem na minha vida. Então, há um problema quando eu começo a olhar e achar que eu não tenho defeitos. Era a vida desses irmãos aqui de Laodiceia. Diante disso, Cristo vai fazer um apelo para aquela igreja. Eu gostaria que você observasse que esse apelo é para você e para mim. Cristo então olha para aquela igreja e ele se apresenta como um mercador. Ele se apresenta como alguém que tem algo para vender, para oferecer para aquela igreja. Olha o verso 18. O versículo 18 ele diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. Olha só, o Senhor tem algo aqui para vender para aquele povo. O Senhor está oferecendo e os seus produtos são essenciais para a vida cristã. O seu preço é de graça. O seu preço, você não precisa pagar nada, é só aceitar. Há uma notícia gloriosa para os mendigos, os cegos e os nus. Eles são pobres, mas Cristo tem o ouro. Que maravilha! Eles estão nus, mas Cristo tem a roupa. Eles são cegos, mas Cristo tem o colírio para ungir os seus olhos. Cristo exorta a igreja a adquirir o ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. A preciosa mercadoria que o Senhor está vendendo, ela é indispensável para as nossas vidas. Interessante, o fato de Cristo, do texto exortar a compra, sugere que eles tinham alguma coisa a oferecer para comprar isso. Sabe o que era? Eles precisavam dar em troca para conseguir o ouro, o colírio e as vestimentas. Eles precisavam desistir do seu orgulho e da sua autossuficiência. Você só vai poder alcançar o ouro que o Senhor oferece, o colírio que Ele te oferece, as vestimentas que Ele te oferece, apenas se você desistir da tua autossuficiência, se você desistir do seu orgulho. Em outras palavras, se você desistir de você mesmo. No sentido da exaltação própria. E começar agora a olhar para o próprio Cristo, porque Ele é o nosso modelo. O ouro que Cristo tem a oferecer é o reino dos céus. A roupa que Cristo oferece são as vestes de justiça e da santidade. Se você abrir Apocalipse 19:8, você vai ver que a roupa que Cristo nos oferece é a roupa de santidade. E nós precisamos nos vestir com essa roupa. As vestes brancas são um símbolo comum de salvação, e você vai ver isso se repetindo por várias vezes no livro do Apocalipse. As vestiduras brancas é símbolo de pessoas que foram vencedoras. Foram vencedoras. Ser vestido com as vestes brancas é estar sendo resgatado a partir da punição humilhante de nudez e vergonha do pecado.
Quando o filho pródigo volta para casa, a primeira coisa que eles fizeram nele foi colocar-lhe sobre os seus ombros umas vestiduras novas, limpas. Isso estava dizendo o quê? O Pai está aceitando você, está limpando você. Quando você aceita as vestiduras brancas do Senhor Jesus, Ele está me levantando da humilhação do pecado, me colocando de pé e dizendo: filho, a minha graça te alcançou, a minha graça te purifica. Você e eu precisamos aceitar as vestimentas, as vestiduras brancas que o Senhor nos oferece. O colírio que eles precisavam comprar é porque Cristo está querendo que os nossos olhos sejam abertos para que tenhamos discernimento. Somente quando os nossos olhos estiverem abertos, poderemos ver quem realmente somos. O salmista, lá no Salmo 119, no verso 18, ele diz o seguinte, ele diz assim: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja. Sabe, a minha oração e a tua oração deveria ser: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja quem eu sou. Não é abre os meus olhos para que eu veja quem o outro é. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja quem eu sou. A nossa oração ao adentrar a igreja, ao templo do Senhor, é assim: Senhor, abre os meus olhos através da tua palavra para que eu veja quem eu sou. Não é abrir os meus olhos para que eu veja quem são as pessoas. Não. Abra os meus olhos. Em segundo lugar, o segundo convite que o Senhor faz: Cristo chama aquela igreja para uma mudança de vida. E o verso 19 deixa isso muito claro. E aqui o Senhor vai fazer uma exortação. Ele vai dizer: eu disciplino e repreendo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Olha o convite do Senhor: arrepende-te, seja zeloso. E se você pegar o livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 5 até o versículo 11, lá o Senhor vai dizer que Ele repreende todos quanto Ele tem como filho. Quando o Senhor repreende você, e eu creio que a palavra de Deus está nos repreendendo nesta manhã, quando Ele faz isso, Ele faz porque Ele nos ama. Quando o Senhor não repreender você, tem algum problema. Deus nos repreende porque nos ama. E em terceiro lugar, Cristo convida aquela igreja para a ceia, ou seja, um profundo relacionamento com o Senhor. Eu não sei se você já pesquisou, mas a ceia no Oriente Médio era algo muito sagrado, muito especial. Mas eu estudando esse assunto aqui, eu descobri que possivelmente quando Jesus fala dessa ceia aqui, ele não está falando de uma ceia para a multidão. Ele está falando de uma ceia para duas pessoas: Jesus e o adorador. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está oferecendo a ceia para uma pessoa. Isso significa dizer que essa pessoa sou eu e você, adorando o Senhor. E aí ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Mas aqui tem um problema. O Senhor da igreja, aquele que morreu e que vive, está fora da igreja, porque se ele estivesse dentro, ele não estava pedindo para entrar. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, porque o Senhor está fora da igreja. Aqui há o grande problema, aqui há o resultado. Por que a igreja está morna? Porque o Senhor está fora, o Senhor não está dentro. E o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Cristo faz um apelo pessoal. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Cristo mostra a necessidade de uma decisão pessoal. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Cristo tem a chave de tudo, mas ele prefere bater. E eu quero convidar você a ler o último verso, aqui mesmo nesse capítulo. Quando você olha para o verso 21, ele vai dizer: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O Senhor agora faz uma promessa. E se você estudar esse assunto, você vai perceber que sentar no trono era um privilégio para poucos. E o Senhor diz: você vai sentar no trono comigo, como eu sentei com o meu Pai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Filho, eu quero que você sente comigo no meu trono. Eu quero que você esteja do meu lado. Eu quero que você entenda que todo o sacrifício que eu fiz foi para que você vivesse do meu lado, para que você estivesse comigo. E eu gostaria que você, nesta manhã,
refletisse um pouco mais. Como anda a tua vida, o teu relacionamento, a tua visão das coisas espirituais? Será que o Senhor, ao olhar para esta igreja, ao olhar para você, olhar para mim, Ele poderia dizer assim: filho, você está muito bem. É exatamente isso que eu quero. Você está quente. Você está quente, você está fervendo. Ou será que o Senhor diria assim: olha, você está frio. Eu preciso de alguma maneira esquentar você, aquecer você. Ou o Senhor olharia a terceira opção, que não é legal, dizer: filho, você está morno. E isso está causando náusea no meu estômago. Isso está causando um problema, um rebuliço dentro de mim. Eu estou a ponto de vomitar-te, porque eu não estou aguentando ver essa situação que você está vivendo. A igreja, você dificilmente vê um escândalo da igreja adventista. Dificilmente você vê isso. Você não vê falar de pastores roubando, fazendo isso, aquilo. Você não vê. Mas o Senhor está preocupado, porque não aparecem essas coisas, mas nós estamos vendo uma igreja morta, uma igreja que não tem fervor, uma igreja que quando se levanta alguém para louvar, ou eu começo a conversar com a pessoa do lado, a ver outra coisa, menos louvar o Senhor. Nós percebemos que às vezes nem um amém sai da igreja, uma apatia. É como se dissesse assim: eu estou muito bem, para mim está tudo muito tranquilo. E o Senhor está dizendo nesta manhã: ei, se você permitir, eu quero que você sente comigo no meu trono. Quero que você sente comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 22, lá no verso 12, o Senhor faz uma promessa, Ele vai dizer assim: olha, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A Ana Célia, ela vai cantar uma música. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você que está aqui sentado nesses bancos e de repente está se sentindo desanimado. Quero desafiar você e dizer que o Senhor hoje está entre nós. Como o Senhor estava entre os candeeiros de Apocalipse, o Senhor está entre nós. E o Senhor está sondando os nossos corações. O Senhor está sondando o teu coração nesta hora, querido. Ele está aí do teu lado, Ele está sondando o teu coração. Ele sabe o que vai dentro dele. Ele sabe quais são os motivos por que você veio aqui esta manhã. Ele sabe quais são os motivos porque de repente você está tendo uma vida mais ou menos diante dele. Ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não com ele. Ele sabe quais são as reais necessidades. E se você disser para ele: Senhor, eu não posso sair daqui nesta manhã como eu cheguei. Eu não posso sair daqui morno como eu tenho estado. Eu não posso sair daqui frio. De qualquer maneira, eu tenho que sair daqui aquecido pelo teu Espírito. Você assim o fizer, o Senhor certamente tomará você pela mão e vai dizer no teu ouvido essa promessa de Apocalipse 22:12. Eis que comigo está o galardão para retribuir a cada um conforme as suas obras. Enquanto a Ana Célia estiver cantando, eu sei que os anjos do Senhor estarão aqui entre nós. O Espírito Santo vai estar entre nós. Ele já está, mas ele vai estar manifestando entre nós, andando nesses bancos, chegando do teu lado dizendo assim: filho, é hora. Ei, se entrega agora. Ei, o tempo está passando, se entrega agora. Enquanto ela estiver cantando, o Espírito Santo sentar do teu lado, falar ao teu ouvido, e você sentir ele falando. Gostaria que você se colocasse de pé. Se é Senhor, eu nem sei como eu vou. Mas o Senhor está me chamando, eu não sei como eu não sei o que fazer. Mas o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Quero me entregar. Eu quero me entregar. Se você assim desejar, gostaria que você se colocasse de pé dizendo: Deus, por favor, toma a minha vida nas tuas mãos. Hoje eu quero me entregar ao Senhor. E no final eu quero orar com você, apresentando a tua vida no altar do Senhor. Porque eu sei que eu e você precisamos desse Deus todo-poderoso. Precisamos do fervor do Espírito Santo na nossa vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Você não pode sair daqui sem aceitar esse convite. Se você não tem nada a oferecer, você tem um coração. Um coração cheio de defeitos, mas que o Senhor quer purificá-lo. De repente eu estou falando a alguém que tem vivido uma vida realmente mais ou menos. Entende nesta manhã que a vida que está levando não é a vida que o Senhor espera. Hoje é o dia, querido, de você se entregar ao Senhor, você consagrar a sua vida a Ele. Não fica esperando não. O tempo está passando muito rápido. Essas coisas que estão acontecendo aí são sinais para que eu e você estejamos nos preparando. Você não sabe quando o Senhor vai bater a tua porta no sentido de voltar para você. Você não sabe quando a morte vai chegar para você. Mas o problema não é quando a morte chegar. O problema é como você vai estar quando ela chegar. Porque isso vai definir quando você vai ressuscitar. Porque se ela chegar e você estiver pronto, você apenas vai descansar. E no dia que a trombeta soar, você vai se levantar para morar com o Senhor. Querido jovem, como não está sendo difícil os dias, né, jovem?
As tentações estão grandes, né? Ei, mas o reino do céu é melhor do que qualquer coisa que você possa ter nessa terra. Sabe aquelas brincadeirinhas que você de repente está levando o cristianismo de qualquer maneira? Um dia o Senhor vai chamar você a prestar conta. E eu gosto muito de Eclesiastes 12, quando diz assim: jovem, faça tudo que vier, Eclesiastes 9, faça tudo que vier ao teu coração, tudo que você tiver desejo, mas não se esqueça que um dia o Senhor vai chamar você a prestar conta. Um dia o Senhor vai chamar você diante do seu trono e vai dizer assim: jovem, o que você fez com a tua vida? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? E isso será um problema. Portanto, Deus está convidando você para tomar uma decisão hoje. Vamos orar. Deus eterno, ó Espírito Santo que está entre nós, e eu sei que o Senhor está entre esses bancos, andando entre estas pessoas, e o Senhor está procurando um coração sincero, um coração verdadeiro, para o Senhor entrar e quebrantar esse coração e transformar a vida desta pessoa neste momento. O Senhor está procurando aquele coração que de repente está todo arrebentado, está todo estraçalhado pelos problemas da vida, e o Senhor está querendo entrar neste coração e mudar essa situação. De repente o Senhor está procurando um coração de um esposo que está vivendo uma vida terrível no seu casamento, que de repente já até pensou em se separar, e o Senhor está procurando esse coração nesta manhã, para entrar nesse coração e mudar a vida deste homem. O Senhor está entre esses bancos procurando o coração de uma mulher que de repente já tem desistido da sua família, desistido dos seus sonhos, desistido do seu esposo, e o Senhor está nesta manhã dizendo: filha, eu estou aqui, eu quero mudar o teu coração. Deus, o Senhor está entre esses bancos procurando o coração de um jovem que deseja ser fiel ao Senhor, mas que de repente tem caído, tem se lameado no lamaçal do pecado, e o Senhor nesta manhã está dizendo: filho, abra o teu coração porque eu quero morar contigo. De repente o Senhor está nesta manhã procurando o coração de um líder que não tem sido um líder conforme o Senhor deseja, e o Senhor está dizendo: filho, eu estou à porta, estou batendo, eu quero que você seja o meu servo fiel e verdadeiro. De repente o Senhor está aqui entre nós, procurando o coração de alguém que ainda não foi batizado, e está dizendo: filho, eu quero marcar a data do teu batismo hoje, eu quero escrever o teu nome no livro da vida, eu quero que você viva a eternidade comigo, eu quero que você sente no meu trono, que você reine comigo para sempre. Senhor Deus, eu sei que o teu Espírito pode mover corações, eu sei que o Senhor pode mudar a vida, eu sei que o Senhor pode transformar o nosso coração, que o Senhor pode transformar o meu caráter, pode transformar o caráter de todos que aqui estão. Por favor, Senhor, eu clamo mais uma vez: cuida dos nossos jovens, Senhor. Não deixa que o diabo tenha poder sobre a vida desse jovem, não deixa que ele se envolva na prostituição, nas drogas, nas coisas que destruem a vida. Por favor, Deus, se tem algum jovem aqui que tem se distanciado do Senhor, nesta manhã eu clamo: ó Espírito Santo, traga de volta esse menino, esta menina, para viver a convivência verdadeira com o Senhor. Nos leva, Deus, para os nossos lares, mas na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor, de que o Teu Espírito trabalhou no nosso coração, de que nós não queremos viver uma vida morna, mas nós queremos viver uma vida de um ardente fervor no coração, que nós queremos passar pelas pessoas e dizer assim: ei, Cristo está voltando, prepare-se para este encontro. Mas nós também queremos estarmos preparados para abraçar o Senhor na Canaã celestial. Pai, mas enquanto o Senhor não vem, por favor, nos fortaleça, nós precisamos da Tua graça e da Tua salvação. Dá-nos um bom sábado, fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.